Fala galerinha do canal, Diogo Pires aqui mais uma vez para contar mais uma história para vocês. Tô empolgado, tô feliz porque nós já passamos dos 10 episódios postando todo dia para vocês. Isso tá incrível? Tá incrível. Tá difícil fazer? Tá, mas é por uma boa causa. Então roda a vinheta que lá vem mais uma história de Diogo Pires. No episódio de hoje nós vamos falar o seguinte, nós vamos falar sobre as muitas vezes que eu doei bíblias da minha mãe, até o ponto que ela acabou chegando a ficar sem nenhuma, porque eu sempre pegava as bíblias dela para doar, entendeu? Porque eu gostava de abençoar outras pessoas, fazer com que outras pessoas pudessem ter o mesmo conhecimento que eu da Bíblia. Então eu pegava e sempre quando aparecia alguém na igreja, eu pegava e doava essa Bíblia. O bacana é que, sim, eu lembro de uma história que eu contei até recentemente, que um rapaz ele entrou na igreja e naquele tempo ainda as pessoas tinham essas coisas que eu não sei nem como dizer. E assim, quando ele entrou, todo mundo meio que se afastou dele na igreja. E aí, quando ele sentou, eu vi aquilo, eu falei, não. Tá certo que ele tava assim com um cheirinho mais, mais complicado. Mas enfim, eu fui lá, sentei do lado dele, abracei ele, porque eu fiquei assim indignado com a atitude do resto do pessoal. Então, em sinal de revolta com aquilo, eu abracei ele ainda. Comecei a conversar com ele. O pastor era o pastor até o Carlos, pastor Carlos que estava pregando. E quando ele terminou a mensagem, aquele rapaz ele foi assim, queria aceitar Jesus, mas não queria ir lá na frente. E aí, quando ele aconteceu isso, eu falei com ele assim, mas você pode aceitar aqui do meu lado. Eu faço a mesma oração e você aceita aqui. E aí ele falou, tudo bem, então pode falar que eu vou repetir. E eu fiz aquela oração toda, né, de aceitar a Jesus, e ele aceitou. E aí eu vi que ele não tinha Bíblia, e eu perguntei, né, você tem Bíblia em casa e tal? E ele falou, não, eu não tenho. Aí eu perguntei a uma diaconisa assim do lado e tal, que estava próxima, se ela sabia se a igreja estava com alguma Bíblia ali e tal, mas não tinha. E aí eu falei, não posso só fazer com que proporcionar esse momento dele aceitar Jesus sem ter para ele o manual, né, da vida. E aí, como eu já tinha esse histórico de doar a Bíblia, eu doei a minha própria Bíblia. Eu já fiz isso outras vezes nesse presente, nesse futuro, hoje onde eu vivo, mas aquele dia foi a primeira vez que eu doei uma Bíblia pessoal. Sabe aquela Bíblia que você pega e você anota tudo, você grifa tudo, você tem todos os significados de todas as mensagens que você já extraiu da palavra, você vai anotando do lado? Então, era aquele tipo de Bíblia que eu dei para ele. E é assim, com muito... Nossa, até hoje eu meio que fico assim, se eu me arrependo ou não me arrependo, porque era um xodozinho e já tinha lido ela toda e estava toda grifada. Então, assim, mas eu me desprendi daquela coisa, que é aquele souvenir, né? Um souvenir, que era aquela Bíblia cheia de detalhes, para abençoar uma pessoa que estava se achegando à igreja
naquele dia e aceitou a Jesus. Então, eu dei o melhor que eu tinha para ele, e essa é uma história que eu carrego comigo, que me marcou. Espero que marque a sua vida também. Esse foi mais um Contando Histórias, Diogo Pires. Até a próxima, pessoal. Tchauzinho.